Bom, pessoal, essa questão aqui, ela fala de um avião que saiu daqui, de Brasília, e foi para Belém do Pará. Brasília é o ponto 14, Belém do Pará é o ponto 4. Ele fala de um segundo avião, que é o avião A2, ele está falando dele aqui. Fala que ele seguiu uma rota formando um ângulo de 135 graus no sentido horário com a rota de Brasília. O sentido horário é o sentido do relógio. O que essa questão quer que você seja capaz de entender? Que mesmo sem ter um instrumento para medir ângulos, o ângulo de 135 graus não é um ângulo muito difícil de identificar. Então, deixa eu mostrar para você aqui como é que você vai identificar esse ângulo. Vou colocar logo o desenho aqui para poder dar um zoom para você. Só um minutinho. Olha só. Lá na segunda parte do enunciado, fala que o ângulo tem que tomar como base o ponto de partida do avião anterior. O avião A1 ele saiu do Distrito Federal, Brasília, e foi para Belém do Pará. Esse é o ponto de partida. Eu preciso de um ângulo de 135 graus no sentido horário, no sentido do relógio. Olha a mãozinha se movimentando aqui, ó. Tá vendo? Tá, professor, e o ângulo de 135 graus? Como é que eu acho ele? Você tem que lembrar que 135 graus é 90 mais 45. Por quê? Porque se você puxar uma retinha na rota do avião 1, você fica com uma reta só aqui, você teria que fazer isso com lápis na hora da prova. Bem aqui você faz uma retinha. Por quê? Porque aqui você acabou de formar um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Bom, mas você quer chegar em 135. Mas eu falei para vocês, 90 mais 45 é 135. E como é que eu vou achar os outros 45 graus? Da seguinte maneira. Se aqui dá 90 graus, aqui embaixo tudo também dá 90 graus. Então, você teria que puxar com o seu lápis mais ou menos aqui pelo meio. E você faria essa retinha vermelha que eu fiz aqui. Então, ó, 90 daqui de cima, mais 45 desse cantinho aqui dá 135 graus. Então, uma rota de 135 graus em relação à rota do avião 1. Com essa rota de 135 graus, o avião ele fez o quê? Ele passou pelo local 13 aqui. Que local 13 é esse? É Belo Horizonte. Então, o avião passou por Belo Horizonte. Esse foi o primeiro ponto pelo qual o avião passou. Então, parte da resposta já foi encontrada. O avião passou, fez uma escala na cidade de Belo Horizonte. Então, essa é a rota do avião 1. Essa vermelhinha que a gente traçou é a rota do avião 2. Está na hora de olhar para o avião 3. O avião 3 fez uma rota de 90 graus no sentido anti-horário em relação à rota do avião. Então, olha só. Ele passou pelo ponto 13. Então, eu vou traçar um ângulo de 90 graus. Deixa eu dar o zoom aqui para você enxergar melhor. 90 graus no sentido anti-horário é o seguinte, gente. Ó, ele veio aqui para Belo Horizonte. Aí, em relação a Belo Horizonte, essa aqui a gente só deixa essa linha para a gente ter uma noção imaginária. O sentido anti-horário é o sentido contrário ao relógio. Então, seria da direita para a esquerda. Mais ou menos isso aqui que a mãozinha está fazendo, ok? Então, aqui é a voltinha de 90 graus. Então, esse ângulo de 90 graus ele vai fazer com que o avião ande para o ponto de número 9. Qual é o ponto de número 9? O ponto de número 9 é a cidade de Salvador. Ou seja, vamos olhar para as alternativas. O avião passou por Belo Horizonte e depois foi para onde? Para Salvador. Então, a alternativa correta é a alternativa B.